Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo você vai aprender a como gravar aulas, conteúdo através do OBS, esse software maravilhoso. E isso eu vou explicar para gravação tanto na horizontal, né, que é o formato padrão, como na vertical também, se você quiser compartilhar conteúdo no IGTV, nos stories. Então acompanha, porque vai ser muito legal. A primeira coisa que você tem que fazer é baixar o programa, né, na internet. Deixa eu ver aqui. E no OBS você vai no primeiro link. Se o seu computador tiver menos de 4 GB de memória RAM, é o de 32 bits. E se for acima de 4 GB, 8 GB para cima, aí você coloca nesse padrão aqui, baixar, instalar. Instalado, ele vai abrir aqui no seu computador. E quando você iniciar o programa, ele vai pedir para otimizar isso ou para transmissão ou para gravação. Se você tem esse objetivo de utilizar mais para gravação, você vai para gravação, mas isso não impede você de transmitir. É só questão de otimizar as configurações para que você possa desenvolver mais rápido a questão da captação. Mas eu vou te ensinar todas as configurações certas para você gravar com o máximo de qualidade possível, de acordo com a sua máquina, de acordo com o seu equipamento. É só colocar em otimizar para gravação. Eu não farei transmissão, porém sabendo que a gente pode fazer sim, é só questão de configuração. Colocando aqui, usar essas configurações. Eu gosto de usar 30 e aplicar configurações. Aqui são as cenas. É como se fosse, digamos que, a montagem da sua imagem. Como você vai enquadrar as câmeras, como você vai colocar os elementos em cena. Por isso que o nome é cena. Aqui são as fontes, os elementos. O que é que você vai compor na cena? Seja uma imagem, seja um texto, seja um microfone. Tudo que você vai compor na cena, você vai construir aqui. Tanto é que quando a gente for mudar de cena, você vai identificar cada fonte ligada a essa captura, beleza? Aqui, o mixer de áudio nada mais é do que a mesa de áudio. É como se fosse a mesa de áudio da sua transmissão. Você pode controlar todos os microfones, inclusive ter o retorno deles no seu ouvido. Aqui são as transições, as configurações de cena, como você vai utilizar os efeitos de transição de cena e o tempo que isso vai levar em relação à passagem de uma cena para outra, é medida em milissegundos. E aqui é um menu rápido que você precisa utilizar para poder configurar o OBS. Aqui tem a questão da iniciar a transmissão, iniciar a gravação, iniciar a câmera virtual, que está muito mais ligada à parte de transmissão ao vivo, e eu vou explicar isso num outro vídeo. E essa parte aqui, por exemplo, do estúdio, é muito interessante, mas a gente utiliza mais na transmissão ao vivo, mas eu vou explicar aqui também na questão do vídeo gravado. E as configurações, que são as configurações que você vai utilizar agora, que eu vou passar para vocês, beleza? Deixa eu ampliar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor as configurações. Aqui a gente tem a aba com as principais funções, né? E você vai se preocupar apenas com essas três aqui, ó, vídeo, áudio e saída. Em vídeo, a gente vai configurar a questão da janela para poder fazer a transmissão. Pode deixar do jeito que está, já é uma ótima configuração. Deixe em 30 porque é o que normalmente se usa no YouTube e essa resolução aqui já é uma resolução muito boa. Na parte de áudio, aqui a gente vai configurar o seu microfone. Se você estiver utilizando um microfone USB, estiver configurando um microfone externo, você vai vir aqui em dispositivo de áudio auxiliar e vai vir aqui clicar e selecionar o microfone que você estiver utilizando. E aqui em saída é o que é o mais importante, é o que vai manter a qualidade do seu vídeo. Você vem aqui e seleciona a parte de avançado. Aqui a gente vai fazer a configuração avançada. Utilize essa configuração 264, que é H264, e utilize a taxa CBR, que é uma taxa constante, é uma taxa de frequência na qual não vai ter variação, então a qualidade vai ser constante na questão da captura. Aqui nessa configuração de taxa de bits é justamente o peso do seu vídeo, então o ideal para Full HD, eu gosto sempre de colocar 20.000. Eu estou falando de transmissão, mas isso aqui está literalmente ligado à taxa do seu arquivo, porque a gravação utiliza desse codificador para poder fazer a taxa de peso do arquivo. Então, se você colocar CBR e colocar essa taxa aqui, tiver no computador que tem um processador i7 ou i5, mas que tem uma placa de vídeo, essa configuração é massa. Se você não tiver uma placa de vídeo, tiver um computador fraquinho, pode deixar em 5.000, pode deixar em 2.500, mas saiba que a sua imagem vai ficar um pouquinho, não tão definida, vai ficar com um pouquinho mais de perda visual. Porém, a fluidez vai ser muito boa ainda assim. E aqui na parte de gravação, você vai selecionar o
Utilize sempre um HD que tenha um grande armazenamento. Beleza? Selecionei aqui, vou estar na área de trabalho mesmo. E aqui também é muito importante, o formato de gravação precisa ser MP4. Por que eu digo MP4? É o formato mais aceitável em todas as redes sociais. Feito isso, a gente vai na parte de áudio e eu gosto sempre de colocar 320, essa é a melhor qualidade relacionada à profundidade de campo sonoro, à profundidade de arquivo e vai impactar perfeitamente, beleza? Isso aqui você não precisa se preocupar e coloca em aplicar. A gente vai configurar as nossas cenas, né? Criando aqui a primeira cena eu sempre gosto de colocar câmera principal, porque assim você consegue focar uma cena apenas em você, sabe? Para você se destacar no vídeo. Então, colocou dentro da cena, você vem aqui adicionar um dispositivo de captura de vídeo. Você vai colocar um nome webcam, você pode nomear todas as suas fontes webcam, beleza? Quando eu clico em Enter, ele vai aparecer uma janelinha. E aqui sou eu, na minha webcam do notebook, que não é muito boa. E se você tiver qualquer outra câmera, você pode selecionar aqui que vai funcionar perfeitamente. Você pode olhar as outras configurações, mas eu não recomendo, é só apertar OK. Aqui, para poder preencher, você só precisa clicar na fonte e colocar Ctrl F. O que é que acontece? A cena se preenche na nossa tela. Nós vamos criar uma outra cena. O que acontece? Deixa eu ver aqui. Adicionar. Vamos colocar a cena na qual a gente vai dividir o nosso rosto com a tela do computador. Tela dividida. Pode ver que saiu da outra cena. Uma observação, vou tirar aqui de modo estúdio, porque o modo estúdio eu vou explicar mais para frente. Vamos colocar tela dividida. E na parte de tela dividida a gente vai adicionar a câmera, né? Só que aqui, você pode perceber que já tem a fonte webcam, então a gente não precisa criar e colocar novamente. A gente vai clicar em utilizar configuração já existente, até para não puxar tanta força do OBS. Clicando aqui, a gente consegue modelar o tamanho que eu quero. Você vai ampliar também, mas se você apertar Shift, você vai estragar a sua imagem ou enquadrar. Então, se você apertar Alt, o que acontece? Você pode recortar o seu vídeo. E recortando esse vídeo, você consegue encaixar do jeito que você quiser na sua tela ou então mudar isso na sua cena. Beleza? Eu coloco aqui do lado. E aqui dentro de fontes, na cena tela dividida, você vai clicar com o botão direito e vai colocar compartilhamento ou de tela ou de janela. Se você estiver utilizando um computador que tenha apenas um monitor, seja um notebook ou um computador que tem apenas um monitor, você dê preferência à parte de janela, porque assim você consegue trabalhar tanto no OBS como no slideshow que você estiver apresentando, isso dentro de uma janela só, de um monitor só. Quando a gente coloca aqui captura de janela, a gente vai procurar essa janela. Deixa eu abrir aqui uma apresentação para a gente poder exemplificar isso. Pronto, aqui em captura de janela você consegue selecionar a janela que você está utilizando e se você mudar para cá e estiver gravando, o seu rosto vai ficar ainda pequenininho. Como é que eu posso organizar isso aqui? É só mexer na borda como eu falei antes. É só você vir aqui e ajustar para a preferência que você quiser. Pronto, eu posso botar aqui e a minha webcam ficar menor. Deixa eu botar só a tela inteira para vocês verem. Aí aqui você já tem o seu slide e não necessariamente você precisa estar olhando para o OBS, ok? E aqui bota apresentar e já vai estar rodando o slideshow no OBS. Álvaro, eu quero deixar a coisa mais profissional, eu quero profissionalizar isso. Mas aqui eu quero botar uma imagem, eu quero dividir isso, tá? Tô olhando pra cá, eu fico confuso, porque aqui eu tô me vendo ali, eu tô me vendo, são muitas câmeras me focando, e é isso aí. A gente pode, por exemplo, colocar Ctrl F para preencher a tela na parte de janela. A webcam a gente pode sempre colocar por cima da janela, aqui na parte de fontes, se você observar, se eu colocar a janela por cima de webcam, ela me cobre. Se eu botar a webcam por cima de janela, então é sempre um jogo de sobreposição. Sempre que você for adicionando elementos, você vai colocando sempre por cima. Existem inúmeras possibilidades de adicionar elementos, tanto como imagens, como fonte de cor, como texto, ou seja, você consegue inserir várias coisas. Só que fique ligado que quanto mais elementos você colocar na sua cena, mais pesado vai ficar o vídeo. Então, cuidado com isso. Aqui, a gente deu a opção, pronto, de criar um slideshow na qual vai ficar comigo ali em cima, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso melhorar isso aqui e deixar ainda mais profissional utilizando apenas o OBS.
Você clica com o botão direito, você pode colocar aqui cor, fonte de cor, e na fonte de cor você pode selecionar a cor. Você pode botar, sei lá, vermelho. Eu gosto de vermelho, vermelho é uma cor legal. Você pode ver que a fonte de cor ficou em cima, então eu jogo aqui para baixo. Posso clicar na janela, diminuir a janela, ó, e posso colocar aqui na lateral. Então a gente já criou uma cena, a gente está montando a cena da tela dividida. Só que eu quero dar mais destaque à parte do conteúdo e a parte em que eu estou aparecendo aqui no canto. Então eu posso clicar aqui, adicionar outra fonte de cor. Sei lá, a gente pode botar moldura do slide. Eu posso escolher uma cor mais branquinha aqui, ó. Apertar OK e botar por detrás. Então, feito isso, é só botar a moldura do slide por detrás da janela, da captura de janela. E moldando isso, ó. Lembra que o Alt faz recortar a tela? Então eu clico, seguro, ó, e posso criar uma moldurinha aqui para mim. A mesma coisa eu posso fazer, ó, com minha janela por cima do slide. Deixa eu ajustar esse aqui para ficar um pouquinho melhor. Pera aí. Vou me colocar aqui no cantinho e eu vou adicionar uma outra fonte de cor. E pode ser uma fonte de cor preta para dar mais contraste. Escolher cor, OK, diminuir. Vou botar a fonte de cor por trás da minha webcam e aqui eu vou recortar usando o Alt. Eu clico aqui, seguro o Alt e eu vou... Tá funcionando bem? O que é que eu vou fazer agora? O que é que eu posso fazer para poder melhorar ainda mais isso aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e adicionar um texto. Então, um texto. Deixa eu botar aqui, Roboto Condes, esse aqui mesmo. Roboto Condes. E aqui, sei lá, vou botar tutorial. A gente faz a mesma coisa, a gente pode, ó, diminuir o tamanho, botar aqui no cantinho. E aqui a gente já criou a nossa cena. Então, quando eu estiver mudando aqui, ó, vou mudar para o meu slide. E estiver passando, ó, quem sou eu? Falo sobre cinema, sobre vídeo, estou explicando tudo isso. E quando mudar para o OBS, ó, a gente já vai estar com o nosso elemento e nossa cena criada. Ah, mas eu quero mudar para minha câmera principal. Aí você vem aqui, ó, só clicar e eu estou aparecendo aqui. Beleza? E você pode ficar fazendo essa alternância. E isso acaba sendo complicado se você estiver utilizando apenas um monitor. Porque se vocês estiverem usando dois monitores, você pode jogar isso para um outro monitor. Só que se vocês estiverem utilizando apenas um monitor, o bizu é esse, ó. Você vai dar ESC aqui, jogar para a lateral do seu computador e colocar aqui na lateral. E passando o slide aqui, conversando e passando aqui na lateral. Então, pessoal, essas são algumas dicas rápidas, mas assim, o OBS é um mundo de possibilidades, você pode colocar inúmeras coisas dentro do programa. E o melhor disso tudo é que ele é gratuito. Eu fico de boca aberta com muita gente que não conhece o OBS e como isso pode ser bom, né? Como isso pode ajudar na produção de conteúdo. Beleza, feito isso, o que a gente vai fazer? Colocar a nossa cena aqui e começar a clicar aqui embaixo, ó, gravação, iniciar gravação. E quando você terminar, né, de produzir esse arquivo, você interrompe, aí você vai na pasta que você selecionou. Aqui a gravação. Eu clico com o botão direito, ó, vou verificar uma coisa para vocês. Pode ver aqui que a taxa de bits, aqui ó, 19.844, quase 20.000 kbps. É a configuração que eu coloquei no início, lembra? Ali dizendo o peso do vídeo. Aquele pouco tempo que eu gravei, eu acho que ficou ó, com 28 megas. Mas se eu ficar gravando por muito tempo, vai demandar muito espaço. Agora a gente vai entender como é que a gente pode trabalhar a configuração para a vertical. E depois a gente vê essa questão de criação de perfis no OBS para você ir alternando as configurações. Beleza? Então aqui em cima a gente vai em perfil, colocar renomear, porque a gente já fez a configuração em cima desse perfil do programa. Então a gente vai colocar aqui vídeos para YouTube e apertar OK. Feito isso, a gente vai vir aqui em perfil e colocar novo. E nesse novo a gente vai colocar aqui, ó, vídeos para Instagram, digamos assim. Ele vai voltar para aquela configuração. Você quer colocar otimizar para transmissão, para gravação. Eu vou colocar em cancelar, porque eu quero fazer as minhas próprias configurações manuais. Só que quando eu aperto cancelar, não cancelou o salvamento, só cancelou a questão da pré-configuração automática. Aqui já foi criado, ó, vídeos para Instagram, como você pode ver aqui em cima. Você vem aqui em configuração e na parte de saída é onde a gente vai mexer. Aqui a gente vai ter que colocar em avançado, né?
deixar aqui em 2500 KB, porque essa configuração é uma configuração muito boa já para a questão do IGTV, dos stories, porque é uma configuração leve, você não precisa ter muito peso na parte dos vídeos para story, para Instagram. Gravação você vai colocar em MP4, vai selecionar o arquivo onde você quer que seja salvo isso, né? Em áudio você vai colocar em 320. Na parte de vídeo, o grande bizu para você configurar isso é você colocar aqui, ó, é só mudar, inverter a configuração. Você vai colocar em 1080 por 1920, que é o formato na vertical. Agora vê, aqui é a resolução base, a resolução de saída é o arquivo final, então você tem que mudar aqui também. Você vai colocar 1080 por 1920, corrigindo aqui, e aperta aplicar. O que é que acontece? O seu vídeo ficou na vertical. Então a gente precisa configurar tudo isso com base no que eu já falei antes. Então a gente vai ajustar, ó. Ou se você conseguir colocar o webcam ou a câmera na vertical, use o sensor completo da câmera. Então você clica com o botão direito, vai aqui em transformar e coloca tipo girar em 90 graus. O que acontece? A gente pode colocar a câmera completa aqui. Aqui, ó. Tá configurado. Só que para isso a sua câmera precisa estar na vertical. Caso não, você vem aqui para onde você quer ficar. Você vem aqui em tela dividida e pode fazer exatamente como eu fiz, só mudando para o formato. Tá vendo, pessoal? Foi uma coisa simples que a gente consegue fazer e aqui, ó, é só alternar a câmera como a gente fazia. Câmera principal e apertar para gravar aqui embaixo. Com a criação dos perfis, você vai só alternar para vídeo no YouTube. Eita, me peguei. Isso vai entrar. Quando você estiver utilizando o perfil para YouTube, você vai colocar aqui vídeos para YouTube e utilizar essas cenas. Quando você for gravar para os stories, para o Instagram, você clica aqui, ó, vídeos para Instagram e vai utilizar as cenas que você configurou para o IGTV, para os stories, beleza? Quando estiver transmitindo ao vivo, você precisa de uma tela de apoio, então o modo estúdio é recomendado para a parte de transmissão ao vivo justamente por causa disso. Aqui é a janela que está acontecendo a transmissão, tá ao vivo. E aqui é a janela de apoio, é o que você vai montar em cela. Então aqui eu posso escolher qual seria a cena que vai ser para transmissão e aqui eu posso montar ela enquanto aqui está sendo transmitido ao vivo. Basicamente é isso, mas para gravação você não precisa do modo estúdio, é só desativar aqui o modo estúdio e deixar no modo normal, que é o modo para gravação de vídeo, beleza? Se você curtiu, por favor deixa aí seu comentário, compartilhe com os amigos, siga a gente aqui nas redes sociais, que no caso é só o Instagram, mas a gente está sempre ativo lá. Um beijo do Justiceiro aqui e tchau!